Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira. E olha só, em segunda-feira de janela aberta, a gente vai explicar para vocês certinho como funciona essa janela que seria para os clubes que vão disputar o Mundial de Clubes da FIFA, mas agora clubes da Série A, B, C, enfim, podem registrar jogadores, hein? Será que o Vasco vai no mercado? Quem contrata no Vasco? Como que está a situação envolvendo a questão administrativa organizacional do futebol cruzmaltino? Sem um diretor executivo, mostra que realmente Marcelo Santana era dispensável, né? Já que não tem ninguém ali para assumir o seu cargo, foi direcionado o CEO, né? Agora ex-CEO, Carlos Amodeu, para ser o diretor executivo. Não acredito e não conheço nenhum trabalho do Carlos Amodeu nessa área, mas enfim, o Vasco ainda não tem um diretor executivo que faça mercado, que fez mercado nos últimos anos atualmente no clube. O Vasco procura esse profissional, a gente sempre pergunta, né, acerca dessa questão. Quem contrata no Vasco? Pedrinho? Felipe? Enfim, vamos falar bastante sobre isso porque o presidente acusou o golpe, hein? A gente vai falar bastante sobre isso, muita gente falando que é fake, mas ó, não é fake não. O presidente Pedrinho colocou em suas redes sociais uma frase de efeito falando sobre, mandando uma indireta. Enfim, mudou hoje de manhã. Vamos falar muito sobre esse assunto e muito mais porque o técnico Fernando Diniz trabalha com o elenco do Vasco no CT Moacir Barbosa. Você que está aí do outro lado, peço para você deixar o joinha para dar aquela moral, correr ali nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, e você que puder, claro, corre ali no primeiro comentário fixado e aproveite a promoção da bezutesportes.com.br. O link está aqui no primeiro comentário fixado, você clica no link, comprando 2 camisas você leva a terceira, é isso mesmo, ganha uma grátis. Então não perca essa oportunidade de completar a sua coleção. bezutesportes.com.br, o link está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, e você não pode perder. Beleza? Bom, sem mais delongas, como temos muitos assuntos nesse vídeo, solta a vinheta, bora pro vídeo. Hoje, quem me empurra para o abismo é o mesmo que algum tempo atrás me pediu para tirá-lo de lá. Você não entendeu nada? O presidente Pedrinho trocou a sua foto, né, em seu Instagram, colocando essa frase de efeito ontem, né? Muita gente falando que é fake, mas não é fake. Ontem eu presencialmente, né, pela internet, obviamente, consegui entrar ali no perfil do Pedrinho através de uma outra conta minha e sim, às 2 da manhã, por volta das 2 da manhã, o presidente Pedrinho, sim, tinha colocado, né, pelo menos aquele horário, foi o horário que eu testifiquei, eu que consegui vir pessoalmente ali nas redes sociais, a frase de efeito sobre o Instagram ali, né, do presidente Pedrinho. Agora vamos fazer uma análise aqui rápida sobre esse assunto, né, que é um assunto muito pessoal do presidente. Bom, o Pedrinho ele se acha ou se coloca que está no abismo ou na beira do abismo. E por quê que o Pedrinho está na beira do abismo? Por que que ele se intitula estar na beira do abismo? Fez alguma besteira? Não está dando certo o trabalho? O que está acontecendo para o próprio presidente afirmar que tem alguém empurrando ele para o abismo e ele, obviamente, se alguém está empurrando ele para o abismo, ele está na beira do abismo. Então ele se intitula, se coloca numa situação difícil. Nessa frase aí não ficou legal para o presidente Pedrinho. Muita gente também criticando, né, a forma sentimentalista infantil nesse assunto. Isso é algo muito estranho de um perfil que tem que ser forte, que tem que ter postura, que tem que ter uma personalidade bem intensa à frente de um clube de futebol, que é um espaço de muitas emoções, de muitas decepções, são emoções afloradas o tempo inteiro. Então, ter uma pessoa com um psicológico muito forte e muito centrada, até mesmo fria algumas vezes, é algo interessante para os clubes de futebol. O Pedrinho ele se mostra um cara muito caloroso, muito amoroso, e aí entra uma crítica, né, muito em cima de uma questão mais infantilizada. Então muita gente nas redes sociais colocando o presidente Pedrinho de uma forma mais infantilizada, com frasezinhas de efeito e poucas ações dentro do futebol. Então, na minha opinião,
acerca desse assunto. Cara, o Pedrinho é uma pessoa de bom coração, todos nós sabemos. O Pedrinho é um cara família, todos nós sabemos. É um cara muito amigo, todos nós sabemos. Mas isso não o torna um grande dirigente. É um cara muito inteligente, tem networking, mas falta um pouco de feeling, de lobismo de presidente, né? Eu sempre falo essa palavra aqui porque os dirigentes eles precisam agir nos bastidores contra os seus rivais, contra algumas instituições, contra o sistema. Muitas das vezes o Vasco é o que mais se prejudica dentro dessa questão, então falta um pouco disso para o Pedrinho, na minha opinião. É óbvio que eu me preocupo com a questão psicológica do Pedrinho, é um ser humano, é uma pessoa muito boa, dá para perceber ali que ele tem ali um lado sentimental um pouco mais aflorado, mas diante de um clube de futebol, diante de um esporte que é altamente exigido a questão psicológica, eu acho que o Pedrinho precisa tomar um pouco mais de cuidado naquilo que ele sente a mandar indiretas ou até mesmo o que ele está sentindo naquele momento sentimentalmente. Então, eu acho que foi completamente desnecessário essa questão, essa frase, completamente fora de contexto, completamente infantil, e eu me preocupo com a questão da saúde psicológica do presidente. Espero que quem estiver próximo dele faça o mesmo, cara, vá de encontro com o Pedrinho, vê o que está acontecendo. Se não tiver mais como tocar o futebol do Vasco, faça o que deve fazer. Se tiver também, continue. A gente quer que dê certo, a gente quer que tudo dê certo para o Vasco dar certo, né? Se o Pedrinho for o melhor presidente do Vasco, o Vasco vai dar certo, porque nós estaremos indo de encontro, né, com as vitórias, com o êxito. Se o Pedrinho estiver mal, o Vasco vai mal, porque ele é o presidente do Vasco. Então a gente tem que torcer para dar certo. E, obviamente, o Pedrinho, com essa questão dessa foto, da troca ali com frases de efeito, mostra uma fraqueza psicológica muito grande. Isso é sério, não é algo para ficar brincando nas redes sociais, não é algo para ficar explanando por aí, não é algo sério. O psicológico é uma coisa muito séria, é uma coisa que precisa ser tratada. Eu não estou falando que o presidente precisa de tratamento aqui, eu estou falando uma questão geral. Então vamos tomar um certo cuidado e, obviamente, se não tiver condições de manter um trabalho dentro de campo, em cima do futebol, principalmente de um futebol turbulento nesse momento, né? Cara, é o momento de sair ou de dispensar ou de o quanto antes. Agora tem um trabalho a longo prazo numa parada de data FIFA e também na parada do Mundial de Clubes. Bom, qual é a sua opinião? Vai lá nos comentários, eu quero entender o que você acha sobre esse assunto, mas como ser humano, independente se você gosta do Pedrinho presidente ou não, tem que tomar um certo cuidado nessa questão psicológica, assim, apesar de ser infantil, sim, mas tem que tomar um cuidado porque a gente não sabe, né, o que se passa na mente de cada pessoa, né? Tem gente que tem traumas absurdos porque viveu coisas absurdas, e tem gente que tem uma vida tranquila e não tem trauma nenhum. Então não dá para julgar nem o cara que não tem quanto o cara que tem o problema. Então, vamos ter um pouco de empatia nesse momento, é importante, mesmo criticando muitas das vezes o presidente Pedrinho. Ó, falando em crítica, vamos iniciar uma crítica aqui agora. O Vasco não tem, até hoje, um diretor executivo de futebol. Ah, mas o Carlos Amodeu foi realocado, saiu de CEO. Beleza, o Carlos Amodeu não veio para o Vasco para ser diretor executivo de futebol. Ele veio para ser CEO da SAF Vascaína. Então, ele está completamente fora da sua linha de trabalho, do seu princípio de trabalho. Está errado. E aí o Vasco observa uma janela, né, que ia ser aberta agora para os clubes que iam disputar o Mundial de clubes da FIFA agora no meio do ano, e pode agora também atuar nessa janela, né, do dia 2 ao dia 10 de junho, que abriu aí para os clubes do Brasil, Série A, B, C, enfim. Dá para o Vasco ir no mercado, escrever novos jogadores e contratar. Mas como vai ao mercado? O presidente Pedrinho vai ser chefe de delegação da seleção brasileira. O Carlos Amodeu não é diretor executivo. Felipe Loureiro ainda continua como diretor técnico. Quem contrata no Vasco? Quem é o responsável por fechar contratações nesse momento da temporada, onde o Pedrinho vai se fazer ausente por conta da questão da seleção brasileira? Quem será? Eu pergunto para você. O Vasco hoje é um mistério de falta de organização, obviamente. O Vasco não pode ficar sem um diretor executivo que trabalha dentro do mercado tão importante como é o de correção, na janela agora de meio do ano, de uma equipe fragilizada tecnicamente, e obviamente o torcedor observa isso de longe nos jogos. Então a gente já começa com um ponto de preocupação, janela aberta, janela vai abrir, e aí como que vai ser, quem contrata, quem não contrata? Pedrinho, não dá para mandar indireta no Instagram enquanto nós não
temos uma paz no futebol. Eu acho que o momento que o vascaíno tiver paz no futebol, tiver paz como torcedor, todas as indiretas vão cair bem. Essa caiu mal porque o Vasco está muito mal e a gente sabe que falta um trabalho mais profissional em vários setores. E a gente sempre alerta aqui, Pedrinho, a gente sabe que você tem boas intenções, mas você não tem profissionais técnicos do seu lado que são capazes. Então você precisa entender isso, diagnosticar isso e fazer uma limpa geral. A gente vê aí os atletas também, os mesmos atletas que perderam o Puerto Cabello por 4-1 lá na Venezuela, os mesmos, eles ainda estão ali, não tem afastamento de jogador, não tem punição, não tem nada, não existe nada no Vasco que aconteça de uma forma com análise profissional, com análise em cima de resultado, e sim análise em questões pessoais, como era do Capasso, como quase foi do Jair, que o agente do Jair teve que vir a público para falar, né, sobre essa questão do afastamento do jogador, o jogador que é um baita de um profissional. O Diniz teve que intervir para o Jair jogar, mesmo que o Jair não seja o salvador da pátria, não estou falando isso, mas é só por mesmo questões ali de escolhas internas e não por análise de resultado. Então são coisas que estão acontecendo no Vasco que aterrorizam o torcedor. Bom, falando em coisas que acontecem no Vasco, bom, vamos virar a chave aqui, vamos falar um pouco sobre o sorteio, né, da Copa do Brasil, hoje às 3h30 da tarde, e da Copa Sul-Americana, às oitavas de final, meio-dia. Esse sorteio é muito importante, porque o pote 1 já está definido. E o pote 2, onde o Vasco vai ficar, que está nos playoffs, o Vasco encara o Independente Del Valle, vai acontecer ali na semana do dia 15 de julho. O Vasco vai enfrentar o Independente Del Valle lá em Quito, lá na altitude, no Equador, na semana do dia 15 de julho, podendo ser dia 14, dia 15 ou dia 16, terça, quarta e quinta. E observa, né, ali o pote 1 já formado por vários clubes. Então hoje a gente vai saber qual time do pote 1 pegará o Vasco, né, eventual classificado nos playoffs da Copa Sul-Americana. Vamos ver como que vai ser esse sorteio importante hoje. O outro é a Copa do Brasil, não tem pote, todos contra todos, todos irão para o sorteio. Então o Vasco pode pegar qualquer clube a partir de então na Copa do Brasil, não tem pote 1, não tem pote 2, não tem melhor campanha, nada disso, será tudo sorteado na Copa do Brasil e a gente vai estar acompanhando de perto tudo isso para trazer para vocês tudo em cima do lance. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Lembrando, se você puder, deixa o joinha, dá aquela moral pra gente aqui no canal. Corre aqui, se você ainda não está com a gente, você vai ali embaixo e siga-nos em todas as redes sociais. Beleza? Lembrando, você que quer comprar sua camisa do Vasco, besudesporte.com.br. O link eu deixo lá no meu Instagram, no @Lineker_Vasco, nos stories. Beleza? Lembrando que se você for lá comprando 2 camisas, você leva a terceira. É uma promoção só através desse link especial para vocês. Corre lá. Forte abraço. Saudações, vascaínos.